Bom dia, a paz do Senhor esteja com cada uma. Tudo bem, meus amores? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada uma de vocês, em nome de Jesus. Amém? Quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Cristina Balbi, eu sou uma das professoras da Escola Bíblica Dominical na Sala das Mulheres. Amém? E quero que vocês estejam bem, em nome de Jesus, que a graça do Senhor permaneça sobre a vida de vocês a cada momento. Amém? Vamos começar a nossa aula, primeiramente orando pelas ofertas e orando para que a palavra de Deus seja revelada a cada uma de nós em nome de Jesus. Amém? Pegue na sua mão a sua oferta e vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pai amado, poderoso é teu santo nome. Toda honra, toda glória é dada somente a ti, Pai. Por isso, neste momento, Pai, nós entregamos as nossas ofertas diante do teu altar, para que a tua bênção seja sobre as nossas vidas, ó Pai. Prospera-nos, Senhor amado, segundo a tua graça, segundo o teu poder, ó Pai. E neste momento também eu quero te pedir, ó Pai amado, que a revelação da tua palavra seja encontrada em cada coração, Senhor. Revela-nos a tua vontade, revela-nos, Senhor amado, o teu querer sobre as nossas vidas, através do teu Espírito Santo neste momento. Que a tua graça, o teu amor esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Coloca separado aí, quando você tiver a oportunidade, você entrega na igreja, assim que a gente puder voltar, ou se não, você faz uma transferência, um Pix, depósito, você faz como que você quiser, em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos então à aula, ok? Nós vamos falar a respeito do profeta Abacuque, ou melhor, vamos falar a respeito daquilo que ele escreveu, né, no livro de Abacuque, e nós vamos ler um texto chave, um texto base, apesar que nós vamos falar um pouco a respeito de todo o livro, em nome de Jesus. O texto está em Abacuque 2, do versículo 1 até o versículo 4, e eu vou ler agora em nome de Jesus. Diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, não mentirá. E se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha. Não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Em outras versões diz aí, eis o soberbo. Ele não é reto, mas o justo viverá pela fé. Tem outras versões, cada um, né? Mas o que diz é isso, que o justo viverá pela fé. E é nesse contexto, é nessa visão que eu quero falar com vocês. O tema da nossa aula diz: a fé é o que importa. Então eu vou situar vocês primeiro a respeito do profeta Abacuque. Abacuque é considerado um dos 12 profetas menores. Ele não é menor por causa da importância dele, mas sim pela quantidade de livros ou de profecias que ele escreveu, né? Assim como Miqueias, Naum, Sofonias, alguns outros que são considerados também profetas menores, e o livro, por exemplo, o profeta Isaías, Jeremias, que são profetas maiores, porque o livro é maior e a profecia, né, a quantidade de profecias foi maior. Não menor em importância, mas menor em quantidade, tá? Só para vocês entenderem. O livro de Abacuque, ele foi escrito entre 597, ou melhor, 612 até 597 a.C. Ele vivia no reinado do rei Joaquim, lá em Judá, depois do reinado de Josias, que foi um rei muito legal. Mas Joaquim não era muito legal, não. Ele fazia tudo que não prestava. E nesse tempo em que Abacuque viveu, nesse período, Judá estava vivendo um período muito crítico na sua situação moral. Não estava muito legal, não, né? Estava com muita adoração a falsos deuses, promiscuidade, prostituição,
corrupção, o justo sendo subjugado pelo ímpio, massacrado, perseguido, a verdade se tornando mentiras e as mentiras se tornando verdade, fazendo-se verdades, né? Mas não nada disso era verdade. E nesse mesmo período, nós sabemos que Judá ele foi invadido pelo Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, que era da região dos caldeus. Né? Nós já ouvimos Ur dos caldeus, e essa região da Babilônia era dominada pelos caldeus, e um deles era Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nós conhecemos um pouco da história, né? Quando a maioria dos jovens, né, foram levados cativos, porque talvez eles se interessassem mesmo pelos jovens, porque era a força de trabalho que eles precisavam, como servos, como escravos. E nós sabemos um pouco da história porque, dentre estes que foram levados cativos, estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o famoso Sedraque, Mesaque e Abednego. Mas nós vamos usar os nomes deles em hebraico, não os babilônicos. Amém? Nós sabemos que Daniel, por ser fiel a Deus, ele chegou um momento em que ele, infelizmente, eu não vou entrar no mérito da questão, mas nós conhecemos um pouco da história, em que ele foi jogado na cova dos leões, e Deus livrou ele lá na cova dos leões. E os amigos deles também, Ananias, Misael e Azarias, eles foram lançados na fornalha de fogo, né? E Nabucodonosor ficou espantado, porque ali, né, quando jogaram, antes de jogá-los, os que jogaram eles foram queimados antes. E ele chegou a um ponto de que ele olhava para dentro da fornalha e ele via 4 pessoas, e sendo o quarto com a figura do Filho dos deuses, do Filho do homem, o Deus, né? Ele imaginava isso. Então, para vocês terem uma ideia, a gente conhece até um pouco da história. E Abacuque, ele viveu nesse período, né? Então, ele era contemporâneo, ele viveu na mesma época de que Jeremias, por exemplo. Talvez um jovem Abacuque, um Jeremias mais velho, né? Mas eles se conheciam, ou melhor, viviam na mesma época, na mesma condição, né? E Abacuque, neste período que ele estava vivendo, ele começou a ver muitas coisas que não agradavam nem a ele nem a Deus. Como eu havia falado, nós percebemos que havia uma degradação moral em Judá nesse período, e a gente consegue situar Abacuque nesse mesmo período pelas próprias palavras dele, que foi escrita em Abacuque 1,6. Só para vocês terem uma ideia, ele diz assim: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Isso Deus falando para Abacuque, que ele enviaria uma nação impiedosa e amarga, os caldeus, para trazer sobre a terra, né, sobre Judá, um julgamento. Então nós situamos Abacuque no mesmo período por causa dessa palavra, por causa desse versículo. Abacuque, ele faz muitos questionamentos a Deus. Ele quer saber por que ele não estava olhando para aquilo e fazendo o julgamento da terra, por exemplo, no capítulo 1, ele faz alguns questionamentos e Deus vai respondendo para ele, e ele fica meio, sabe, assim, mas por que o Senhor vai mandar outra nação para fazer isso? Outra nação pior que a nossa, né? Se nós estamos ruins, eles estão pior ainda. É como se você imaginasse que você fosse julgado por um assassino. Só para você ter uma ideia de como era a coisa. Você roubou uma laranja, né? Guardadas as devidas proporções, e você vai ser julgado por um que matou, né? Era isso que estava acontecendo. O Judá estava sendo julgado ou subjugado por uma nação que era muito pior que eles. Que era deplorável, que era adoradores de outros deuses, que fazia e acontecia tudo que não agradava a Deus, mas Deus permitiu essa situação sobre eles. E tudo que estava acontecendo ali, se você guardar as devidas proporções, é mais ou menos isso que está acontecendo hoje nos nossos dias. O justo sendo subjugado pelo ímpio,
a prostituição, a promiscuidade, a adoração de falsos deuses, a vida leviana, a vida negligente, tudo que não presta, tudo que não é bom a Deus, que não é bom, agradável aos olhos de Deus, está acontecendo hoje, assim como estava acontecendo lá atrás, lá em 600 anos antes de Cristo. Você vê que 2620 anos depois, nós estamos vivendo a mesma situação, os mesmos conflitos, e tudo que estava acontecendo lá nós estamos vendo agora. Infelizmente é o que está acontecendo. E nesse questionamento que Abacuque fala a respeito da cidade, questionando a Deus, Deus responde a Abacuque e que, né, vai usar um povo pior do que ele para trazer o povo dele de volta para o caminho reto. Olha como Deus age sobre as nossas vidas. Mas eu quero voltar a lembrar para vocês que, da mesma maneira que Deus estava usando uma nação injusta, uma nação ímpia, ou pior que a nação de Judá, na época, ele estava deixando claro que, mesmo com toda essa situação de ter sido levado cativo, que a cidade estaria entregue, sabe, à própria sorte, haveria fome, miséria, tudo isso que aconteceria em Judá, em Jerusalém, ele diz o seguinte: olha, eles são isso mesmo, mas lembre-se de uma coisa, o justo viverá pela fé. Olha que legal! Mesmo com todas as nossas aflições, mesmo com tudo que a gente está passando, mesmo com toda a negligência da humanidade pela promiscuidade, o pecado do mundo, ele diz que o justo ele viverá pela fé. Então, se você tem fé, você estará vivendo como justo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, porque ele tem dado esse escape para a gente, porque somos filhas de Deus. Somos justificados pela fé em Cristo, por termos aceitado a Jesus como nosso único Salvador. E nós vivemos em virtude disso, nós vivemos através da fé. E o justo viverá pela fé, em nome de Jesus. Deus manda Abacuque escrever em tábuas, né, essa visão, e que quem correndo passasse pudesse ver o que estava escrito. Aí, na minha mente, veio na hora. Eu gosto muito de viajar, eu e o meu marido. Então, hoje em dia, não muito, né? Mas normalmente a gente pega um final de semana e sai, porque a gente não pode tirar férias. Por causa do escritório, a gente não tira férias, ficar 15, 20, 30 dias fora não dá. Então a gente sai, às vezes, uma semana, um final de semana, e a gente viajando pelas estradas, principalmente quando você vai para o litoral, ou pela Bandeirantes, Castelo Branco, essas rodovias maiores, tem os letreiros que avisam as condições da estrada à frente. Então, fala assim, olha, por exemplo, se você estiver na Bandeirantes, você olha, continue pela Bandeirantes porque a Anhanguera não está legal, está tudo interditado lá. Ou então fala assim, olha, você está na Bandeirantes, muda para a Anhanguera porque na Bandeirantes tem um acidente à frente. Então, a gente está passando correndo, principalmente na Bandeirantes, você pode chegar a 100, 110, né? Então, eu imagino, né, quando Deus está mandando Abacuque escrever em tábuas, que é uma coisa assim, você está passando correndo, você olha aquilo e continua fazendo aquilo que a placa está mandando fazer. Se é para desviar do caminho e para não correr o risco de cair ou de se machucar, você tem condições de se livrar daquela situação e passar por aquilo. Então Deus ele pede para Abacuque escrever em tábuas essa visão, que o justo viverá pela fé. Que maravilha você saber que Deus está no comando das nossas vidas, Ele tem cuidado de nós a cada momento e tem trazido sobre as nossas vidas o refrigério, tem trazido sobre as nossas vidas algo que é importante para Ele, que nós estejamos bem, que nós estejamos alicerçadas no seu poder, com fé, confiante em nome de Jesus. E eu quero falar a respeito um pouco de fé, dessa palavra fé. Fé foi traduzido para nós, né? Mas ela vem da palavra em hebraico chamada emuná. Vocês já ouviram essa palavra? Eu já vi em alguns filmes, emuná, emuná, emuná. Emuná quer dizer o seguinte, se traduz para nós como fidelidade, firmeza,
ou mesmo agarrar-se à salvação. Então, emuná, tomara Deus, que seja isso o nosso socorro, que seja essa a nossa salvação. E dessa palavra emuná, nós derivamos também a palavra amém. E nós sabemos o que é dizer amém. Nisto eu creio. Então, a fé, nós usamos ela a cada momento. Em cada momento que nós estamos aqui, nós usamos a nossa fé e dizemos amém para aquilo que nós cremos, para aquilo que nós ouvimos, aceitamos, acreditamos e confirmamos pela palavra amém. É interessante que quando a gente fala do justo viverá pela fé, foi citado no Velho Testamento apenas por Abacuque, porque ele recebeu essa visão do Senhor, dizendo, olha, tudo que está acontecendo está terrível, mas o justo viverá pela fé. Não se importe com o soberbo, não se importe com aquele que se incha, que se ensoberbece, que está à frente, quer ficar à frente de todo mundo. Não se importe com isso. Você é justo, você vai viver pela fé. Uma única vez é falado essa palavra, o justo viverá pela fé, no Velho Testamento. Mas Paulo, no Novo Testamento, faz a mesma referência por 3 vezes. Olha que interessante. Falando isso para nós, a igreja do Senhor. Falando isso para que nós possamos estar cientes de que a fé é o nosso alicerce. A fé em Cristo, a fé em Deus, a fé na palavra, a confiança na palavra, nós vivemos e somos livrados do problema, somos livrados da aflição, somos livrados porque Deus é a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler, só para vocês terem uma ideia. Olha o apóstolo Paulo citando essa frase, né? O justo viverá pela fé. Em Romanos 1,17 ele diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Isso lá em Romanos. Em Gálatas 3,11, novamente, diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ninguém é justificado diante de Deus se não for através de Cristo, a fé em Cristo. Em Hebreus 10,38, a mesma coisa, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí pegou um pouco, né? Paulo alertando, né, os hebreus, é que na realidade Hebreus ele não tem um autor definido. Nós imputamos a Paulo por causa da forma de escrita que nós achamos que foi ele na maioria dos versículos que tem escrito, ou pelo menos ditado, né, para alguém escrever para ele. Diz que o Senhor não tem prazer naquele que recua. Não recue, em nome de Jesus. Permaneça firme, em fé, na fé em Cristo Jesus, sabendo que Deus, Ele sabe o que você está passando e Ele te livra de todo o mal. Eu tenho certeza que você está aí, você está sendo cuidado por Deus. Eu creio nisso. Amém. Nisto eu creio. Para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Temos que entender que a profecia de Abacuque cabe também para nós. Olha que coisa. Aquele tempo vivia daquele jeito e Deus mandou o julgamento através dos caldeus sobre o povo de Judá. E nós não podemos viver inchadas em nossa própria soberba, né? Buscando os nossos próprios interesses, como muitos estão fazendo hoje, buscando interesses políticos, interesses financeiros, esquecendo-se daquilo que é importante, que é a fé em Deus, que é a fé em Cristo Jesus, porque nós buscamos não é nada dessa terra, nós buscamos a eternidade. Tem alguns versículos que a gente pode lembrar desse momento, dizendo, por exemplo, quando Lázaro, né, o rico e Lázaro, né, na passagem que Jesus declarou sobre estar no seio de Abraão, ele falou assim, ele já teve a paga dele aqui na terra, falando do rico, e o Lázaro não. Qual paga você quer? Aqui ou lá? Eu prefiro lá, em nome de Jesus.
Pode-se, naquele momento que eles estavam vivendo, a gente pode até questionar que naquele momento ser ímpio estava valendo mais a pena do que ser justo. Você questiona-se que não é hoje melhor viver como um ímpio, como um imprudente, como um nécio, do que viver como uma justa perante Deus? Claro que não. O ímpio, ele será aniquilado. E o justo viverá pela fé em Deus. Nós conhecemos um pouco da Bíblia, né? E a gente sabe o que aconteceu em períodos anteriores. Vamos perguntar, vamos analisar o que aconteceu no dilúvio, por exemplo, para vocês terem uma ideia que o justo vive pela fé. Naquele momento, somente 8 pessoas, né, durante o período de construção da arca, 100 anos, 120 anos mais ou menos, Noé, além de construir a arca, ele foi pregando a salvação para os outros moradores daquela terra, e ninguém aceitou. 8 pessoas entraram na arca e somente eles foram salvos, porque eram justos, foram justificados pela fé em Deus. O resto, morreu tudo. Vamos lembrar de Sodoma e Gomorra, por exemplo, onde apenas 3 pessoas se salvaram, Ló e as 2 filhas. Toda a cidade foi devastada. Morreram todos. A esposa de Ló teve a oportunidade de se salvar, mas ela sentiu saudade, ela se sentiu abandonada, ela queria voltar para trás. E ela tinha recebido uma ordem, né? Todos eles, não olhem para trás. E ela olhou para trás, talvez com um sentimento de perda, né? Eu gostava tanto, e virou uma estátua de sal. O justo vive pela fé. E nós lembramos novamente de Daniel e os seus 3 amigos. Daniel, justo, ele foi livrado, ele estava na cova, pronto para ser devorado, mas ele deitou-se sobre o leão e dormiu e foi confortado e saiu livre daquela situação, assim como os 3 amigos também foram jogados na fornalha e saíram ilesos. As cordas que os amarravam foram queimadas, mas eles não sofreram nenhum arranhão, nem um chamuscado, nada. O justo vive pela fé. Todos os ímpios foram aniquilados. Nós precisamos entender que sobre nós existe, por Deus, né, uma espécie de cobrança, vamos dizer assim. Nós precisamos viver em fé, de fé em fé, porque o justo vive pela fé. E nós temos a condição de estarmos na presença de Deus a cada momento. Tem um versículo que fala a respeito de algumas coisas, mas o pastor Hildo, ele citou esse versículo e eu fiquei pensando nele. E eu falei, poxa, mas é uma verdade que a gente tem que levar em consideração. Em Romanos 12, 18 diz assim: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que depende de você, o que depende de mim, nós temos que viver em paz com todos. Porque nós somos cartas vivas do Senhor. Nós mostramos para os homens e para as mulheres, para a humanidade, quem é o nosso Deus. E como a gente vive, de fé em fé, justificados pela fé em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Pelas palavras de Abacuque, que mencionamos nesses versículos que lemos, ele diz: na guarda e fortaleza estarei, me apresentarei e vigiarei. Precisamos estar atentas, vigilantes a respeito da palavra de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo. Estarmos atentas para não sermos levadas por ventos de doutrinas. Precisamos estar na presença do Senhor, vivendo pela fé. Nós não podemos nos deixar levar pela multidão, por exemplo, né, que a Bíblia cita muito isso, porque nosso céu não é aqui, a nosso descanso não é aqui, o nosso descansar, a nossa regalia não é aqui.
Nós buscamos algo maior, nós buscamos a vida eterna, nós buscamos andar em ruas de ouro, nós buscamos adorar a Deus dia e noite. Nós buscamos, por exemplo, né, eu estava lembrando disso essa noite, eu tenho convicção que minha avó, minha mãe, meu pai estão com Deus. Você já pensou você ser arrebatado ou morrer em Cristo, né, e em espírito já estar no céu e ver a sua mãe que já faleceu, seu pai que já faleceu, sua avó que você tanto amava e que não tem mais, as pessoas que você quer muito rever, e você vai ter essa alegria. Graças a Deus a gente não vai lembrar de ninguém que não está lá, graças a Deus, porque aí seria tristeza, isso não vai acontecer em nome de Jesus, porque a própria palavra diz que no céu não haverá choro nem ranger de dentes, pelo contrário, haverá riso e alegria, regozijo de estar na presença do Senhor. Então, nós vivemos aqui, mas buscando o céu. Nós vivemos aqui, mas de fé em fé, buscando a palavra de Deus, buscando a presença do Senhor, buscando estar sempre na presença de Deus, buscando leitura da palavra, buscando a atenção, né, de ouvir atentamente a voz do Espírito Santo e estar na presença dele, fazendo a obra dele, gratificadas em estar fazendo a obra do Senhor, em nome de Jesus. Deus seja louvado por isso, e que você tenha essa firmeza em seus corações, que você saiba, a tua fé vai te levar para a eternidade. A fé em Deus, a fé na palavra, a fé no Espírito Santo, a fé em Cristo Jesus, na salvação, vai te levar para o céu, e é isso que nós queremos em nome de Jesus. Olha aqui para vocês saberem que é tão importante isso que a gente está falando. Eu volto a falar a respeito das 5 virgens imprudentes que não se prepararam e foram deixadas para trás. Eu lembro, o pastor Hildo lembrou de um versículo, Lucas 14, 24, que diz o seguinte: pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vocês lembram dessa situação? Lembram que o Senhor, né, o dono da casa, convidou várias pessoas para as bodas do filho, e muitos se recusaram aí, dizendo: eu tenho meus bois para cuidar, eu vou casar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não foram. Desprezaram um convite tão gentil, um convite tão precioso daquele, dizendo que não havia tempo, que eles não tinham tempo para resolver aquela situação. Ora, será que eles não tinham tempo mesmo? Ou será que não fizeram questão de arrumar tempo? Isso eu pergunto para você. Você não tem tempo mesmo, ou você não está fazendo questão de arrumar tempo para Deus? É uma pergunta que você precisa fazer para o Espírito Santo, para o seu coração, para que ele responda para você. Que você tenha isso em mente. Você tem tempo ou você não quer ter tempo? Você não tem tempo efetivamente ou você não quer fazer esse tempo? Temos que fazer essa pergunta. Nós temos que lembrar de um outro versículo também, Marcos 8:38, diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que temos feito? Temos ganhado o mundo inteiro e perdido as nossas almas? Ou nós estamos aqui prestando atenção numa aula, né, que a gente, poxa vida, seria tão bom a gente estar na igreja, mas você tem se preocupado em ouvir a palavra de Deus, tem se preocupado em ler a palavra de Deus, tem se preocupado em orar a Deus, levantar de madrugada, orar pelo menos uns 5, 10 minutos por dia, sei lá, eu não conheço a sua vida, mas preocupe-se em arranjar tempo para Deus, preocupe-se em arranjar tempo para ser uma serva do Senhor, do Deus Altíssimo, porque isso é o que importa, em nome de Jesus. Eu espero em nome de Jesus que a palavra tenha sido revelada ao seu coração. O justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. O justo viverá pela fé em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai amado, poderoso é teu santo nome. Te glorifico, te bendigo, porque tu és Deus único e verdadeiro. Que a tua palavra permaneça sobre as nossas vidas, que haja, Senhor amado, um efatá,
Abre os nossos ouvidos para ouvir atentamente a tua voz, estarmos sempre ligadas ao teu Santo Espírito, ó Pai amado, fazendo que as nossas vidas sejam em conformidade à tua palavra. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém? Vamos então à lição de casa? Pronto, lição de casa? Dessa vez eu quero fazer algo diferente com vocês. É um teste. Se der certo, as próximas a gente pode fazer algo semelhante. Se não der certo, paciência. Eu vou mandar um link para vocês e vocês vão responder. São perguntas de múltiplas escolhas. São só 6 perguntas. Rapidinho você vai responder. Você vai acessar esse link, vai colocar o seu nome e vai começar a responder. Na hora que terminar, você põe concluído e eu vou receber as suas respostas pelo meu celular. Amém? Vamos fazer um teste. Se der certo, glória a Deus. Se não der, a gente volta ao esquema anterior, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Bom domingo de Páscoa. Que a ressurreição de Cristo faça a sua fé ser fortalecida a cada momento, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus amores. Amo vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.